Meu nome é Alex Neres, eu sou estudante de jornalismo e a partir de hoje eu começo a passar uma pequena série de vídeos com a minha opinião sobre diversos assuntos, como eu, por exemplo, eu já fazia no meu blog e costumo fazer muito nas minhas redes sociais. E para tornar de uma forma mais abrangente, fazer isso em forma de vídeo, que é um meio que muitos hoje as pessoas costumam ver de uma forma mais ampla do que muita gente confessa, não gosta de ler. O Brasil está vivendo uma onda de protestos. O lógico seria a gente começar a falar sobre isso, mas por enquanto é o primeiro vídeo, é um projeto piloto e eu pretendo, por enquanto, não falar sobre isso agora. A gente está bolando uma coisa mais abrangente, mais para frente, para estar falando sobre isso, sobre essa onda de protestos. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? De um assunto que eu, como fã de automobilismo, me deixou indignado, certo? Eu, com certeza, muitos fãs de automobilismo no Brasil também estão indignados com isso que está acontecendo, que foi uma notícia que eu recebi há uns 2 dias atrás, certo? Num site conhecido de automobilismo, falando sobre o quê? O possível fechamento do autódromo de Curitiba, no Paraná, um dos autódromos mais conhecidos de todo o país, que já recebeu centenas, milhares de provas nacionais, provas internacionais, tem um traçado bastante seletivo, mas que tem realmente essa notícia de que em 2015 ele vai mesmo ser fechado. É verdade? Tem gente que diz que tem gente que não confirma o boato e fica essa grande dúvida no ar. Eu tenho aqui alguns sites, né, que eu separei aqui, que falam sobre a notícia aqui, ó. Tem até um jornalista falando aqui que seria o fim, seria o, a, o, tem um jornalista que fala aqui, ó, mais um autódromo brasileiro com morte decretada, justamente aqui mostrando sobre o autódromo de Curitiba. Aqui nós temos outra página aqui, ó, certo? Aqui no blog do site Esporte Interativo. O fim do autódromo de Curitiba será a gota d'água para o automobilismo nacional? Fica realmente essa grande dúvida. E, enfim, nós temos diversos sites que estão mesmo batendo nessa questão. Mas por quê? Será que compensa fechar? Primeiro vamos às razões que estão motivando isso. A primeira razão que está se alegando é o seguinte: o autódromo ele vai ser realmente desativado em 2015 para a construção de diversos condomínios residenciais naquela região de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Então, para aquela dúvida, o esporte mesmo, ele deve ser sacrificado por causa disso? É uma questão chata, e muito chata. Já tivemos o autódromo de Jacarepaguá, que não existe mais, um autódromo que sediou a Fórmula 1 em 78 e de 81 a 89, mas que hoje não passa de lembrança, justamente por causa das obras do Pan-Americano e agora das Olimpíadas de 2016. E agora nós temos a questão do autódromo de Curitiba, como tantos outros no Brasil que estão sofrendo. Mas aí vem essa notícia que Curitiba vai ser desativado. É uma notícia chata da gente tratar. O esporte ele sendo sacrificado de uma forma tão brutal, digamos assim. O automobilismo no Brasil ele vive um tempo de crise. Não é mais aquele automobilismo que foi forte nos anos 80 e nos anos 90, quando diversas categorias nacionais corriam em todos os autódromos eram lotados, os circuitos tinham uma estrutura bem planejada e tudo mais, não comparável lá fora, por exemplo, aos autódromos ingleses, tudo. Depois vou mostrar uma coisa para vocês para mostrar que autódromo inglês também não é exemplo, hein? Mas é uma coisa para depois. Enfim, com a morte do Ayrton Senna em 1994, não dá para negar que o brasileiro perdeu, sim, o interesse em automobilismo. E com a conquista do Tetra, do Penta e o futebol, que sempre foi a paixão nacional, ficou mais ainda. E com a Copa vindo para cá então, Copa das Confederações acontecendo agora e a Copa do Mundo ano que vem, isso só vai aumentar. Principalmente porque nós estamos na era das arenas. Quem é que vai ligar para o autódromo
quando se tem bilhões sendo gastos em arenas futebolísticas. Arenas que a FIFA manda como deve ser. O brasileiro não opina em nada. Enfim, mas esse não é o assunto para hoje também. O assunto é: o esporte no Brasil, ele está sendo tratado de uma maneira igualitária para todas as suas modalidades? Claro, você vai responder não. O futebol sempre vai estar mais acima. E eu também concordo com essa opinião. O futebol sempre vai ter um maior impacto. Mas não é justo que outros esportes paguem por isso, como aconteceu em Jacarepaguá, por exemplo. Não é justo, por exemplo, que nós percamos o autódromo de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Um autódromo que já foi inaugurado há 40 anos, que sediou grandes disputas, sendo um dos mais rápidos autódromos de todo o país, com estrutura imensa, um autódromo que já sediou categorias internacionais, como o Campeonato Mundial de Turismo, e que esse ano ficou fora. Será que a corrida de turismo em 2012 foi o grande finale para Curitiba? Nunca se sabe. Quando os responsáveis pelo circuito foram consultados a respeito do assunto, todos eles têm a seguinte opinião: não há nada confirmado. Nessa notícia, ela ainda não é verídica. Já recebemos, por exemplo, propostas de construtoras de empreiteiras para construir alguns residenciais aqui. Mas por enquanto a coisa fica como está. Não dá lucro e nem dá prejuízo. Isso deixa claro uma coisa: dinheiro é importante. Simples, não receberam nenhuma oferta compatível para entregarem o autódromo e construírem os condomínios que eles tanto querem. Então, uma hora vai surgir uma oferta e o automobilismo vai pagar com isso. O brasileiro que gosta de automobilismo vai, infelizmente, pagar por isso. Pagar por uma coisa que ele não tem nada a ver. Certo, mas temos inúmeros autódromos no Brasil. Só no Paraná mesmo nós temos Londrina, nós temos Cascavel. Por que se importar com mais um? Porque também pensávamos assim de Jacarepaguá. E hoje, o Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, uma cidade que já sediou Fórmula 1, hoje sequer tem um autódromo. Curitiba está indo nesse mesmo rumo. E tantos outros circuitos que estão deteriorados no país. Temos um claro exemplo, no qual eu estou bolando uma matéria excelente para mostrar para vocês. O Autódromo de Brasília, que está sucateado. Recebeu inúmeras críticas da imprensa especializada e está lá, bloqueado pela CBA para não receber nenhum tipo de corrida. E a CBA? Como se posiciona? O presidente da CBA, o seu Clayton Quinteiro, é muito criticado por diversos sites especialistas em automobilismo. Ele está no poder já faz alguns anos. O que é que ele fez para o automobilismo? Será que podemos dizer: acabou com Jacarepaguá e possivelmente vai deixar com que Curitiba vá pelo mesmo caminho? Enquanto isso, nós temos o Autódromo de Brasília em condição lastimável e tantos outros no Brasil. Se constroem, se planejam circuitos de rua. Ribeirão Preto, Salvador. Assim como também temos circuitos de rua em Vitória e tínhamos em Florianópolis. Mas hoje não temos mais. Diversos circuitos estão sumindo. Não falo sumindo de serem demolidos, destruídos. Sumindo em infraestrutura. Não há nenhum tipo de incentivo para isso. Na era das arenas, não temos espaço para corridas de carro. Tem gente que gosta disso. Nós não merecemos. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por automobilismo. Nós não merecemos esse tipo de tratamento como esporte. Merecemos?
Será que falta um pouquinho de voz ativa? Governo, Ministério do Esporte, pilotos, equipes. Pilotos hoje têm que fazer a carreira sempre lá fora. A Fórmula 3 sul-americana, que tinha corridas, tinha mais de 12 corridas por ano na década de 90, que formou grandes nomes como Ricardo Zonta, Cristiano da Mata, Hélio Castro Neves. Hoje é uma categoria esquecida, que se você for olhar lá no site, sequer há pilotos conhecidos. Podem até ficar conhecidos no futuro, e eu torço por isso. Mas muitos têm que fazer a carreira lá fora, na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula BMW, entre tantas outras categorias. A Stock Car hoje é a categoria que manda, mas parece que ela é majoritária. Parece que é só ela que dita as regras, correndo em circuitos de rua, em circuitos mistos. Serviu como uma categoria de pilotos que vêm de fora depois de categorias grandes. Não estou generalizando. Claro, tem muito piloto bom que está começando a carreira ali. Tem muito piloto que sempre correu ali. Mas por parte desses pilotos pode surgir um incentivo. Tá vendo tantos protestos por aí? Imagina como seria legal um protesto por um autódromo novo. Seria bacana, não é? Até porque futebol não é o único esporte do mundo. E não falo só de automobilismo. Tantos outros esportes que hoje não tem esse suporte todo dos grandes, do governo em si e de quem investe nesse tipo, né, de esporte. Eu vi inclusive o caso de um ciclista. Gastaram 1,5 milhão em uma arena, 1,5 bilhão em uma arena, e eu quero pedalar, sou ciclista e não tenho ciclovia. É difícil, não é? É um país que está sediando uma Copa do Mundo, a Copa com maior gasto de todos os tempos. Um país que vai sediar Olimpíadas, que sediou o Pan-Americano pela segunda vez em 2007, sim, porque em 60 nós estivemos em São Paulo. Um país que está abrindo as portas para grandes eventos. Um país que há 40 anos cedia o Grande Prêmio do Brasil como prova oficial do calendário da Fórmula 1. Um país que hoje cedia a Fórmula Indy num belo circuito construído lá no IMB. Merece mesmo ficar sem os seus autódromos, tendo as suas pistas sem nenhuma estrutura, certo? Porque não é só aqui. Pilotos de fora, a imprensa de fora critica tudo isso. E é claro que eu também não vou ficar quieto quanto a isso. É difícil. É difícil você ter o quinto maior país do mundo que cedia a maior categoria do automobilismo mundial há 40 anos, ter apenas um autódromo em condições de receber provas internacionais. Todo ano são feitas reformas em Interlagos. Será que não seria legal fazer em diversos autódromos? Deixar todos no padrão FIA? Seria bacana. Não seria gasto muito dinheiro, certo? Até porque reformar um autódromo custa menos do que uma arena, com certeza. Poderíamos reavivar as categorias regionais, como Fórmula 3, as categorias de turismo, como Stock Car, Campeonato de Marcas. Poderíamos ter um número maior de empresas investindo e um número maior de pilotos correndo. Olha como seria bacana. É uma coisa a se pensar. Mas será que as autoridades, o governo, pensam nisso também? Eu penso. E nos próximos programas a gente vai descobrir por quê. Por que as coisas andam desse jeito? Culpa do governo? Da CBA? Ou será mesmo que o dinheiro manda em tudo? E a população, enquanto isso a população cresce, e para abrigar todo mundo,
destruam os autódromos. Espero vocês no próximo programa. Eu espero que tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo com bastante erro, mas é o primeiro vídeo de muitos que eu pretendo fazer mostrando a minha opinião para você, internauta. Até mais.